Nós cumprimentamos a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Na semana passada tivemos a honra e a oportunidade de fazer um trabalho de avaliação do nosso grupo Leituras Espíritas. Nós hoje estamos iniciando a segunda fase de um trabalho que para nós é muito especial. Antes de mais nada, nós convidamos a uma leitura breve do Evangelho, depois nós vamos falar da nossa metodologia, acolhendo a todas e todos e dizendo da importância que é estarmos juntos nesses tempos. Isso aí, vão mostrando os rostos, porque o nosso trabalho é espírita, mas a gente gosta de trabalhar com espíritas encarnados que aparecem, né? É uma outra relação. Porque esses dias eu estava me dando conta que no centro espírita todo mundo escondidinho atrás da câmera. Devem deduzir a conexão espírito-espírita. Mas aqui nós precisamos do calor humano, da presença de vocês, dos rostos de vocês. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um itemzinho chamado item 5, o Espiritismo. E ele nos diz mais ou menos assim. Depois eu vou pedir que a Rita faça a prece para nós, depois que eu leio essa partezinha aqui. Só para nós nos harmonizando, já viemos harmonizados, mas para criar mais harmonia no nosso estudo. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nolo mostra não mais como coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. E aí vem a frase cabal para fechar essa partezinha. O Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo explica de modo fácil. Vamos ao sabor dessa leitura e dessa compreensão, né? Nós que buscamos compreensão para o momento que nós estamos vivendo, vamos à nossa prece e depois à nossa leitura espírita, hoje iniciando atividade nova no rumo do mundo de regeneração. Vamos à prece. Vamos então acalmando nosso coração, nossas mentes, deixando de lado, deixando Fechou o microfone, Rita. Gente, meus gatos têm espíritos, realmente. Vários. Que nós possamos, assim, deixar, então, todo esse turbilhão de sentimentos um pouco afastados de nós agora, neste momento. Que nós possamos, com o acompanhamento dos nossos mentores, aprender, compreender e vivenciar este aprendizado, esta compreensão do que nos ensina a doutrina espírita. Que nós possamos merecer esta bênção de chegar ao Consolador prometido. Que nós possamos ajudar uns aos outros a passar por estes momentos inseguros, por estes momentos dolorosos e vislumbrar ali adiante um mundo e um tempo onde o sorriso será mais farto, onde a alegria será constante e a paz nossa companheira.
Agradeço a todos, todos mesmo, que de uma maneira ou outra me acompanharam e estiveram comigo até aqui. Assim como sei que cada um agradece a todos que serviram de suporte, a todos que deram o seu melhor para que a gente pudesse estar aqui. Agradecemos imensamente por tudo isso. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Que coisa boa a gente poder começar, né, ou continuar as nossas atividades, hoje iniciando um novo trabalho. Depois de 7 meses, nós continuando com o nosso grupo Leituras Espíritas e hoje lendo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós passamos para todos as primeiras páginas e depois a gente vai estar fazendo a distribuição. Para quem está chegando no nosso estudo, e nós estamos acolhendo a Janice, que está chegando no nosso grupo, e para quem está nos acompanhando, a nossa metodologia de trabalho é leitura reflexiva. Nós lemos o trabalho, lemos um capítulo, no nosso caso hoje é a introdução, e depois dessa leitura nós conversamos sobre. E nesse movimento nós trazemos as implicações dessa leitura para o contexto atual. É esse o objetivo, que essa doutrina esteja encharcada de vida, de reflexão, e que nos ajude a pensar nesse cotidiano e na nossa travessia. Os filósofos clássicos, pré-socráticos, que vieram como antecessores, alguns deles aparecem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão, eles, junto com Tales de Mileto, junto com Anaxímenes, Anaximandro, junto com Pitágoras, eles faziam as perguntas com maior sentido. Foi um momento muito especial, lá por volta do século V a.C., onde eles colocaram as grandes perguntas com sentido sobre a existência. A maioria dessas perguntas tangenciavam sobre a nossa origem e outras sobre o nosso destino. Elas traziam a pergunta básica de quem sou eu? Quem somos nós? O Platão já falava que o homem era uma alma encarnada, né? Mas eles faziam as perguntas básicas: quem somos nós? E aí, essas, de onde nós viemos? Eram perguntas que reportavam para a gente entender não mais uma visão meramente fenomênica, mas uma visão de busca de explicar racionalmente quem sou eu, de onde eu vim. Eles também faziam as perguntas sobre o destino, para onde nós vamos, qual é que é o local, o nosso rumo, qual é o destino da humanidade, para onde o ser humano vai. E acrescentamos a essa pergunta, uma pergunta que eles faziam e que nós trazemos hoje com um caráter muito existencialista, é: onde é que nós estamos? Onde nós estamos? Então, essa pergunta sobre onde nós estamos, ela nos ajuda a nos reportar para o nosso agora, o nosso momento existencial agora, encharcado de sentimentos, encharcado de experiências, de inseguranças, né? De expectativas, alguns medos, algumas curiosidades, algumas reaprendizagens. E quando nós propusemos a leitura desse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, é para a gente tentar, de forma coletiva, ainda que já tenha aqui uma excelente resposta, mas é para a gente tentar fazer essa pergunta: onde nós estamos? Um espiritismo atualizado com esse tempo. E nós, enquanto Casa da Redenção, Casa Espírita, Centro Espírita Casa da Redenção, onde que nós estamos? Que relações são essas que são mais intensas? Elas sempre existiram, mas que elas são mais intensas entre os dois mundos. É o que o outro lado é o que a espiritualidade está dizendo. Estamos vivendo um momento de maior intensidade. Que dor é essa que está doendo na humanidade? Que conexões existem com a realidade espiritual, a dor da humanidade que vivenciamos e atravessamos neste momento?
Então, meus queridos e minhas queridas, muitas pessoas já fizeram isso na esfera individual, outros já leram, já tem debates. Teve uma live no lançamento do livro, onde um médium, Divaldo, faz na virada do ano uma brilhante exposição das grandes vertentes da obra. Mas nós queremos fazer aquele movimento que o filósofo Heidegger diz que é o movimento existencial, de experienciar. Né? Não é o movimento. E aí, que experiências são essas que estão atravessando e que experiências essas que nós estamos experienciando elas podem contribuir para que a gente sempre trabalhando com uma doutrina que é atual a um tema do nosso tempo e, por que não dizer, é o maior desafio do planeta Terra. São eles que estão dizendo. Né? São os invisíveis que estão dizendo, nós estamos atravessando, estamos em transição, estamos em travessia, estamos em movimento, passando pelo maior movimento do planeta Terra, que não for anunciado desde agora, que a gente vai lendo no decorrer. Então, o objetivo de nós experienciarmos essa leitura coletivamente é também para buscarmos aportes para a nossa vida enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professora, né? Enquanto integrantes da sociedade, enquanto o marido, enquanto esposa, enquanto colegas, porque essa pauta chega. Não tem uma outra pauta que precede essa. A pauta que precedente a tudo hoje e aí, como é que tá? Covid, Caxias do Sul fecharam na semana passada um show de pagode com 104 pessoas no bairro Esplanada. Só para dizer que a gente está sintonizados também, né, Flávio, com os movimentos daí. Mas, ao mesmo tempo, as escolas forçosamente trazendo o retorno, algumas com condições, outras não. Pais com angústias, mães com angústias, colegas com angústias, professores com angústias. E, ao mesmo tempo, todos nós fazendo essa travessia e a necessidade de olhar espiritual. O que a doutrina vem dizendo. Então, quando nós sugerimos a leitura desse livro, eu tinha até pensado antes em a gente trabalhar o Perturbações Espirituais, que também e aqui nós estamos falando de Filomeno de Miranda, né, que já ditou para Divaldo Sexo, Obsessão, Loucura, Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura, né, ditou uma série de obras, ditou também O Amanhecer de uma Nova Era e também recentemente trouxe o Perturbações. O Perturbações é os desafios que as casas espíritas estão enfrentando, os ataques às casas espíritas e como há uma organização do plano, né, menos evoluído do mundo das sombras tentando atacar pessoas que integram, principalmente quem tem mais compromissos nas casas espíritas para acontecer também o desvio de algumas atividades. No entanto, veio para nós, quando a gente estava pensando no Perturbações, a pandemia se estende. E aí vem esse material aqui, e o objetivo nosso é, no mesmo estilo que nós fizemos a outra leitura, é refletirmos sobre isso. Hoje a gente vai ver a introdução, ditada pelo Espírito Filomeno de Miranda. Eu acabei de fazer a leitura do todo da obra, e me tocou muitas emoções durante o livro inteiro, mas assim, ó, a gente não fica dando spoiler, mas o sentimento de que os dois lados estão muito mais próximos e de que as lições, de que o amparo é recorrente e é permanente. Basta a gente estar sintonizado. Também o livro deve nos ajudar a pensar a nossa posição de espírita, cristão, espírita. Como é que nós estaremos nos mobilizando enquanto espírita cristão, enquanto cristão espírita, uma vez que muitas pessoas chegam, principalmente pela dor, e dizem, mas você é espírita? O que vem por aí? Então vem trazendo sempre as interrogações. Por isso nós vamos de imediato, né, lembrar aqui dos nossos integrantes do nosso grupo, né? A gente está hoje com a Luciane Vasconcelos, com a nossa amiga Romilda de Nova York, a Luciane de Rio Grande, a Rita de Caxias do Sul, região da Serra Gaúcha, o Brian do Rio Grande, extremo sul do Rio Grande do Sul, Flávio Altemir da Casa do Centro Espírita, Casa da Redenção, Caxias do Sul, Jefferson, Caxias do Sul, Liliane
de Rio Grande, estamos com a Litiane de Rio Grande também, a Luciane Lemos também de Rio Grande e a Janice de Santa Maria. Então estamos com várias regiões do nosso estado e a nossa presença do exterior, que é a nossa amiga que vem compartilhar conosco, né, a Romilda, todas as semanas. Bueno, nós vamos então convidá-los, alguns já devem ter lido, para a gente fazer, que sempre devemos fazer, né? E eu aprendi isso com o Flávio, que a gente nunca tem que pular a introdução. Né? E o prefácio da obra me chama muita atenção sempre, porque o prefácio ele dá o contexto. E é isso que a gente vai fazer agora de forma muito espontânea, né? De fazer a leitura do prefácio. Depois nós vamos fazer a mesma sistemática. A nossa ideia, como os outros capítulos são maiores, a gente meio que começar e ler todo o capítulo e depois a gente fazendo as conexões. Hoje a gente tem um tempinho a mais para se organizar. Temos um prefácio que não é tão extenso, mas é muito significativo. E isso é de toda a obra. De toda a obra, o Filomeno faz isso aqui, ó. Ele abre com uma frase e essa frase é a frase que tem mais sentido, né? A frase é aquela assim que vai reforçando e vai dando o tom do que nós vamos ler. Então, por exemplo, aqui nessa frase inicial, que eu acho que vocês têm, vai falar do início das grandes transformações. Então, vamos começar de imediato. Eu vou pedir para o Jefferson ler para nós a frase do Filomeno de Miranda, estamos no início, e também já lê para nós a questão 791 e 792. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos, anunciados pelas escrituras e confirmados pelos imortais. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar esse bem. Continua? Só a referência ali, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, segunda edição, FEB, capítulo 8, da Lei do Progresso. Pode ler para nós esses dois primeiros parágrafos, Jefferson? Sim. A civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência e vem utilizando programas para a solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comodidades disso defluentes. Da furna sombria ao apartamento de luxo e da imundície à higiene mais extravagante. Com intensas buscas para o prolongamento da existência física, prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. Muito bem, obrigada. Podemos continuar, Romilda. Microfone. A faina para fruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egotista do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos os seus membros. Realizações audaciosas multiplicam-se, o luxo exagerado atinge níveis inimagináveis, as extravagâncias dos poderosos materiais recordam as festas em Veneza, nas quais, após os jantares grandiosos, culminavam atirando os objetos de uso, todos de alto preço, nas águas lodacentas. Divertiam-se os ricos
verem os aventureiros pobres que se atiravam em loucura sobre a lagoa Bardacenta para salvarem louças e talheres, assim como objetos de prata e ouro que enfeitavam as mesas nababas, enquanto o vinho, dominando-lhes a loucura, facilitava a prática de aberrações. Obrigado. Liliane, por favor. Diminuídas as distâncias físicas, em face do precioso recurso das comunicações virtuais das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos ávaros cada vez mais exigentes. A ânsia do domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente, tem facultado condutas insanas, desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivo para a miséria absoluta. Totalmente desconhecidos, e quando são vistos ou aparecem nas comunicações, são desrespeitados ou ali se encontram em razão dos absurdos de que são vítimas, dos crimes que lhes dão vida ou em clamor por misericórdia, por justiça, sob os tamartelos do sofrimento exagerado. Obrigado. Janice, pode continuar para nós? Ok. Ela parou no... Esse tem sido, ela tá. parou exagerado. Esse tem sido o mundo das irrisões e das aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças e agora pela pandemia assustam qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Há fantasmas que apavoram em toda parte. As crianças amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciados nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes, embora as parcas exceções adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas alucinógenas e pelo sexo desvairado. Ante as exageradas exigências de liberdade na convivência social, cada vez mais libertina, é inevitável perguntar-se para onde segue a sociedade nessa volúpia massificadora e desordenada. Obrigado. Brian. Os idosos, em quase desamparo total, exceto quando ricos, e mesmo esses são internados em comunidades próprias e esquecidos pelos familiares, ou desprezados, onde se encontram na condição de peso desagradável à economia social. Tem-se pensado mesmo em eliminá-los em clínicas luxuosas ou não, a fim de que não se constituam exemplos da decadência orgânica e da fatalidade do envelhecimento a caminho da morte, que parece atrasada de cumprir o seu dever. Paradoxos morais confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas com os cidadãos que aspiram pela dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro para que o prazer lhes seja a única razão de viver. Sem dúvida... Obrigado. Letiane. Sem dúvida. Sim, só um momentinho. Sem dúvida, são turbulentos os dias da atualidade, em que, genericamente, vem desaparecendo o sentido existencial, senão as contínuas cargas de pessimismo e violência comprometidas com a destruição do ser integral e pleno em pensamento e atitude. Doutrinas espatafúrdias gozam de cidadania e os valores que engrandecem o ser, contribuindo para o equilíbrio psicofísico dos indivíduos, são substituídos por fantasias absurdas e gozos extravagantes. Pode continuar para nós, Luciane? Luciane Vasconcelos? Felizmente? Isso. Felizmente, né? Felizmente, a doutrina de Jesus, submetida ao cinismo cultural e comportamental,
sobrevive com a sua chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que se vinculam e trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. Esses dias alucinados passam, porque fazem parte de um período de seleção de ideias e existências que retornam à Terra, portando conflitos inanimáveis, e a dor trabalha-os edificando resultados formosos. Obrigado. Rita. Após submetidos ao bisturi da negação, os fenômenos do espiritismo venceram a incredulidade tradicional e histórica, ensejando a filosofia otimista pela reencarnação ao prazer sem jaça e ao aprimoramento das aspirações de autossignificado. A religião espírita, tomando as mãos do seu adepto, ajuda-o a sair do labirinto de si mesmo e aponta-lhe a imortalidade em triunfo, após a transitoriedade do corpo carnal. Confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados em intercâmbio ininterrupto, e os espíritos retornam à Terra a fim de ajudá-la na sua transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Obrigado. Flávio. Estamos no início das grandes transformações, e fenômenos próprios demonstram chegados os tempos anunciados pelas Escrituras e confirmados pelos imortais. Tragédias de todo tipo sacodem o mundo físico, agora atormentado pela pandemia da Covid-19 e demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal das suas ilusões, ante o vírus devastador e fatal, ao mesmo tempo facultando necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos. Este livro, que temos o prazer de oferecer aos queridos leitores, apresenta sintéticas páginas de atividade entre os dois planos da vida, num trabalho de harmonia para apressar a hora da felicidade, após a vivência das heranças infelizes que demoram na economia da humanidade. Esperamos que as suas informações contribuam de alguma forma para a tranquilidade de quem o lê e auxilie a confiar na providência divina, no grande auxílio que o Consolador propicia a todos. Salvador, 27 de novembro de 2020. Manuel Filomeno de Miranda. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Estamos falando de notícia atual, de tema atual, 5 meses e de data, 20 de novembro de 2020, 27 de novembro, 5 meses e uns 5, 6 dias aí. O que nos chamou a atenção na leitura dessa introdução? Fiquem muito à vontade, livremente, para colocar que aspecto vocês querem destacar dessa introdução da obra No Rumo do Mundo da Regeneração. Oi, posso falar? Por favor. Eu ainda não tive a sorte de ler esse livro, ele me chegou na sexta-feira, que eu estou lendo Transição Planetária, o outro do Divaldo. Então, ainda não tive a oportunidade de ler esse. Mas, pela introdução, ao mesmo tempo que a gente pensa num caos que está acontecendo agora, lendo essa introdução, eu chego à conclusão que não vai ter espaço para ruim, não vai ter espaço para quem é do mal, não vai ter espaço para quem não mudar.
essa transição realmente é para levar as pessoas a ser um ser melhor. Então, essa introdução me mostrou, colocando aí, lembrando da Veneza antiga, né? Daqueles jantares, aquele esbanjamento social todo, e o descaso com os pobres, o descaso de espírito e físico, é uma coisa que tem que mudar. Essa transição, eu imagino que nesse livro vai nos falar disso, dessa mudança benéfica para quem é do bem, para quem vai procurar realmente ser uma pessoa melhor. Muito bem. É por aí o caminho, não sei, mas eu penso que é por aí. Inclusive, ele está dizendo aqui da repetição de velhas práticas. Uhum. Então, a pandemia, no decorrer da obra, vai mostrar que ela vem também dentro de um certo avanço que não de progresso tecnológico científico, mas que não é avanço moral, e que também vem de uma certa ideia de conforto associada com exacerbações e aproveitamento, tudo. Então, a pandemia também vem como um sinal e interrogações sobre o modo que estávamos vivendo. A Veneza daquele tempo estava sendo repetido num contexto do século XXI. Bem colocado. Quem mais quer trazer mais aspectos dessa introdução que ele chamou a atenção? Que é um prefácio. Eu gostaria. Por favor. Trancou o microfone de novo. Esse teu gato aí, ele tem uma conexão contigo. Olha, esses 2 primeiros parágrafos aí, que falam, né, então, desse progresso assim, tecnológico, né? Eu sempre digo, eu continuo dizendo que a capacidade da gente ter informações em tempo real é algo muito fantástico, mas ao mesmo tempo nos traz assim coisas demais e que às vezes eu acho que a gente não está apto para lidar com isso, né? Mas fala então aqui, me chama a atenção da furna sombria ao apartamento de luxo, da imundícia e higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física, prazerosa e rica dos benefícios pessoais, né? E a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. Aí eu faço uma associação a que as pessoas elas não sabem realmente quem elas são, né? Esse conflito interno, e as pessoas estão sempre, o ser humano, né? Ele está na sua maior parte sempre buscando ser aquilo que ele considera que seja superior a si. E o que o ser humano considera superior a si? Quem tem uma situação material melhor. Então, cada um, dentro das condições que consegue vislumbrar um luxo, vislumbrar um belo no outro, uma posse do outro. Então, a preocupação é para que eu esteja como o outro, e não como é melhor para mim, porque para saber o que é melhor para mim, eu tenho que me conhecer. E para me conhecer, eu tenho que lidar com as minhas sombras, né? Então, a gente está, assim, a gente como humanidade, olhando muito para fora da gente, para aquilo que reluz, é o que nos chama a atenção, mas que é uma coisa de superficialidade e não de introspecção. Que foi, eu enxergo que a pandemia nos trouxe uma boa condição da gente mudar isso, mas eu, particularmente, não percebo essa mudança em grande escala, porque as pessoas estão fazendo de conta que se voltaram para si e para os seus, para a sua família durante a pandemia, mas
continua sendo naquela superficialidade, naquele verniz que todo mundo enxerga. Então, é isso que me trouxe. Que legal, um bom tema, já posto ali também pela Romilda, quer dizer, e é uma oportunidade de mudança de fato. Aí você coloca a interrogação, é de fato? Ou a gente está na teoria da adaptação, que a adaptação não é transformação, né? A gente só ajeita as coisas, mas muito bem colocado. Seguindo, mais alguém que queira trazer sua compreensão desse prefácio que é muito rico, porque ele está falando do agora, né? Ele está falando do século XXI, ele está falando da forma como estávamos vivendo e que estamos vivendo, né? Porque aí vocês colocaram essa mudança mesmo, em que medida a gente colocou um pé para dentro dela. Quem quer considerar? Deixa eu só embarcar um pouquinho aí no da Rita e no que você estava comentando no princípio. Será que não é essa hora que a gente pensa que está tendo modificações, as pessoas têm que se modificar? Será que não é uma culpa nossa de, às vezes, ter a oportunidade de fazer e não se faz? Você está me entendendo? Por exemplo, eu penso que nessa transição as pessoas têm que ser melhores, em todo ponto de vista, melhor em tudo. Então, às vezes, um atozinho, pequenininho, você transforma as pessoas. Eu tenho pessoas aqui em volta que eu nunca imaginei que fossem ajudar ninguém. Algumas. A maioria, sim, eu imaginei que fossem ajudar. Algumas, não. E eu fui surpreendida. Um dia eu atravessei a rua, estou dando um exemplo rapidinho aqui. Eu atravessei a minha rua, fui na porta dessa vizinha, bati e falei, olha, eu não sei se você sabe, mas tem muita gente com essa pandemia com fome e sem roupa. Se você tem alguma coisa para ofertar, você não precisa nem atravessar a rua, não. Me chama que eu venho aqui, eu pego. Se você tiver, a gente vai mandar para onde vai? Vai aqui para Bayshore, vai aqui para outros lugares. Fui falando nas cidades que realmente mais necessitam. Então, olha só o que aconteceu. Eu estou falando isso, e vou chegar ao que está aqui, tá bom? Tá vendo? Tem 2 sacos aqui no chão. Essa pessoa, isso tem uns 4, 5 meses. Ela pegou e veio, me trouxe 2 bolsas dessa, e ela falou para mim, olha, eu sempre jogava no lixo. Roupas. E as roupas daqui duram, mas duram mesmo. Isso aqui deve ter uns 10 anos. Duram, você lava e duram. São roupas como novas. Ontem, para você ver, ontem eu cheguei, quando eu estava ali fora, ela também estava e falou, peraí, eu tenho 2 sacos de roupas tão boas de criança, médium, você tem para quem dar? Eu falei, gente, você leu minha mente. Vai para a República Dominicana essa semana. Então, eu estou querendo falar com isso, é o seguinte, de começar a transformação. O fio do bem não é difícil. Às vezes você tem que ir bater na porta do outro. Porque aquele que você pensa que não vai te ajudar, acaba ajudando também. Então, eu acho que esse fio do bem, a gente tem que sair de casa. Tem que sair de estar acomodado, sentado, e procurar o bem na porta, até do vizinho. Porque 1, 2, 3, 4 pessoas fazem toda a diferença para uma humanidade. Faz a diferença para pessoas que sofrem. Sabe? E eu estou feliz porque a gente vai para a República Dominicana ajudar uma pessoa que está 42 anos numa cama. E olha, vou te dizer, nem chama o Flávio para ir, que quando começa a mostrar sacos assim de roupa, ele sai correndo antes que todo mundo. Eu vi os olhos dele ali crescendo, olhando, porque ele gosta muito desse movimento. Mas olha, eu não estou mostrando, só para terminar, eu não estou mostrando para mostrar caridade, nem nada disso não, viu, gente? Eu estou mostrando para mostrar que, às vezes, uma atitude da gente de não ter vergonha, porque eu não tenho mesmo, não, sou sem vergonha de tudo, de bater na porta e pedir ajuda. Ajuda para o outro. Isso é bonito, eu acho bacana, eu acho que faz bem para toda a humanidade. E eu penso que essa sociedade é isso, né? Muito bem. Gratidão. Quem continua aí? Tem várias coisas que a gente pode explorar desse texto.
Só os encarnados, por favor. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar o tempo Esperando para ver se precioso. alguém ia. Eu tava esperando para ver se alguém ia. Bom. Isso se chama milindre no espiritismo. Um fica esperando o outro. Não, Vai lá, não, Brian. não. Eu acho que talvez a minha opinião seja um pouco forte e eu estava esperando passar um pouco mais adiante. Vai lá. Esse prefácio, que na realidade pode até ser um prólogo do livro, na realidade, ele é talvez um dos mais fortes que eu já li na minha vida, porque não só pela mensagem que ele está passando, que para mim é uma mensagem de alerta, não é uma mensagem de apenas o bem vencerá o mal, é uma mensagem de alerta. E que ele passa por diversas fases que um ser humano ele pode vivenciar e que a humanidade já vivenciou e que está vivenciando neste momento. Não precisa ser nenhum cientista, nenhum historiador para se saber que o planeta Terra já passou por pandemias anteriormente, inclusive algumas até mesmo recentes, e que fica bem claro, pelo que nós estamos passando aqui nesse momento, que a humanidade não aprendeu a lição que deveria ter aprendido lá atrás. E é isso que o plano espiritual vem trazer para a gente, e o Filomeno de Miranda vem e traz para a gente nesse prefácio. A humanidade não aprendeu a lição que deveria ter aprendido lá atrás. E olhando o que nós estamos olhando ao nosso redor, olhando o que está acontecendo no mundo hoje, nós continuamos não aprendendo o que nós deveríamos estar aprendendo neste momento. Não são todos, é verdade, e o que a dona Romilda disse é muito importante. Seja uma, sejam duas, sejam três, ou sejam 4 pessoas, 5.000 pessoas, dentro de 7 bilhões, que se empenhem em fazer o bem, essas pessoas podem mudar diversas vidas, podem mudar o rumo de uma história completamente. Todavia, eu acredito que nós subestimamos o mal. Nós sempre subestimamos o mal, porque desde pequeno nós somos sempre levados à ideia de que não vamos falar sobre o mal, não vamos dar palanque para isso, não vamos dar palanque para aquilo ou para aquilo outro. E uma coisa que é fundamental ali é o seguinte: o ser humano, todos nós, nós sempre deixamos o egocentrismo tomar um papel principal na nossa vida e na história da humanidade. Por que eu digo isso? Porque se vocês forem olhar, desde o começo da pandemia, não se foi feito, aí não é caça às bruxas, mas não se foi feito nenhum esforço para realmente apurar como que isso está acontecendo. E na hora que começou a ser feito alguns esforços nesse direcionamento, através de um país que era governado por um presidente tido como louco, e realmente eu acho que ele não batia muito bem das ideias mesmo. Mas só que esse cara, desde o começo, ele falava algumas coisas que quem é do meio científico sabe que são coisas que realmente podem acontecer, são erros que podem acontecer, e que o que ele falou ficou obliterado por razões políticas. Entendeu? Então, tipo assim, e hoje eu li uma notícia de que a CIA, hoje respondendo a um novo governante, disse que não pode ser descartada o fato de que talvez o vírus ele tenha sido criado em laboratório e que tenha havido realmente um erro e que tenham, de alguma forma, disseminado o vírus, de propósito ou não.
Então, tipo assim, ó, e por que eu trago isso à tona? Justamente por causa do egocentrismo e de que nós sempre estamos obliterando aquilo que é prioridade. A prioridade sempre, desde que começou a pandemia, era a saúde pública. E essa prioridade foi obliterada totalmente por conceitos e brigas políticas, por conceitos e brigas religiosas e por tudo mais. E, ao meu ver, por que eu digo que esse prefácio, esse prólogo é, na realidade, um aviso? O aviso é mais ou menos, eu não sei se foi o que a dona Romilda ou o que a dona Rita disseram, mas foi uma das duas, que disse que não vai haver espaço para o mal. Aquele que não conseguir compreender, que não conseguir internalizar que a humanidade precisa de uma guinada nesse momento, precisa entrar em uma conformidade em que o plano material e o plano espiritual precisam estar em uma mesma frequência, precisam estar trabalhando em uma mesma frequência para o bem dos dois planos. E esses que não conseguirem compreender isso, aí não é questão de um Deus punitivo ou de uma punição pelos seus atos que não são os melhores, ou seja como for. Não é essa a questão. A questão é a lei de ação e reação. Perfeito. No decorrer do livro, da obra, o Filomeno vai trazer com muita lucidez. O Filomeno ele não mede palavras. Ele está dizendo aqui, isso que nós estamos vivenciando é consequência das nossas escolhas, né? Pretéritas e presente. No decorrer do livro, ele vai trazer claramente com as opções políticas, as escolhas. Ele vai falar, inclusive, dos movimentos que aconteceu de corrupção nesse período, enquanto as pessoas estavam lá precisando de oxigênio. E ele não traz na linha da culpa, mas na linha, como bem disse o Brian, na linha da responsabilidade. Então é muito interessante essa leitura, porque vai demonstrar no decorrer da obra muito amor. Amor e amparo o tempo inteiro. Plano espiritual se desdobrando nesse momento. E vai demonstrar o que o Brian trazia também, as pessoas que não estão querendo fazer, porque o desafio é nosso, é individual e coletivo. Quem não quer fazer a escolha, ele vai rejeitar. Mas eu fico tão feliz com essa leitura, porque vocês vão ver assim, aposta até na transformação de uma região de espíritos para um lugar onde não vai ter mais a possibilidade, num plano inferior à Terra, mas até a última hora, inúmeras tentativas de socorro, misericórdia, socorro, misericórdia. Então, o plano ele dá todas as chances para a gente, né? Bem lembrado, Brian. A gente é que às vezes rejeita a fazer a escolha. Então, agora é o momento do testemunho, agora é o momento da nossa escolha. Depende de nós. Por isso que essa leitura, ela tem que mexer com a gente, porque ela é uma leitura do tempo presente. Talvez o que fizeram os outros, sim, mas o que nós podemos fazer enquanto decisão por garantia da luta pela vida, né? E isso tudo vem como aprendizagem. É aí, como bem vocês disseram, vai aprender quem quer e quem não quer. Mas é uma leitura muito na veia mesmo e muito clara, assim, muito direta, um diálogo muito para nós mesmo. Só uma coisa bem rápida, só para eu arrematar em cima do de uma coisa que a dona Rita disse, que, tipo assim, ó, ao eu estar falando isso que eu estou falando, eu não estou isentando a minha parcela de culpa no meio disso tudo, porque eu sempre estou colocando como a humanidade, eu faço parte dessa humanidade. Então, assim, ó, mas uma coisa que ela disse que é fenomenal, que é aquele negócio de as pessoas olharem para dentro de si mesmo. Porque, assim, ó, nós tivemos a Revolução Industrial e estamos tendo uma nova Revolução Industrial desde o começo dos anos 2000, mais ou menos ali, talvez um pouquinho antes, ou talvez um pouquinho depois ali também. E a humanidade decidiu acelerar não só o seu processo tecnológico, mas a sua vida, entendeu?
E essa aceleração faz com que a gente não tenha tempo de reflexão, faz com que as pessoas, em geral, eu, vocês todos, muitas vezes a gente não tem um minuto no nosso dia em que a gente consegue sentar e internalizar as coisas que estão acontecendo em nossas vidas, na sociedade, seja como for. E isso dificulta muito a nossa reforma íntima. Isso pega e dificulta muito para que a gente ataque os problemas pessoais, porque não há como a gente mudar o mundo sem antes a gente mudar a nós mesmos. Pelo menos eu vejo assim. Então, acho que era isso. Muito bem. Quem mais? Fazendo um paralelo ali com o que a Rita disse, eu me lembrei que aqui na cidade de Rio Grande teve a campanha do Pacto pela Vida, né? E eu fiquei alguns dias na Casa Espíritas para recolher esses alimentos. E muitas vezes as pessoas que são mais endurecidas, que a gente acha que não vai ajudar, na verdade elas querem uma oportunidade, né? Porque como elas não têm o costume de fazer, é importante que a gente vá lá, bata na porta e diga, olha, queres fazer? Porque às vezes elas vão querer. Só que por falta de costume, elas acabam não fazendo. Eu acho que é o Emmanuel que fala que muitas vezes a nossa vida é o evangelho do próximo, né? Então, por isso a oportunidade que a gente sempre tem que agarrar quando esses modos de trabalho nos chegam. E no texto, o que me chama a atenção, diferente do que vocês já falaram, é a questão do alerta que o Cristo faz, que o Filomena faz, quando ele fala das crianças e dos idosos ali, porque parece que é assim, ó, olha, vocês precisam ser reiniciados, né? Vocês estão tão agitados, essa questão da liberdade, né? As crianças, coitadas, estão dessa vez em casa, tendo uma infância diferente do que a gente teve, os idosos que estavam realmente desamparados, e agora está todo mundo dentro de casa, ou teoricamente estão dentro de casa, né? E a gente precisa fazer uma reeducação. Então, eu vejo esse início como um alerta. Olha, foi preciso a pandemia para que vocês reorganizem, porque realmente vocês extrapolaram. No Evangelho, eu acho que também tem algumas passagens falando que a gente nossa inteligência ela está bem superior, enquanto a nossa moral ela deu uma decaída. Então, vejo esse momento muito reflexivo para que a gente volte ao movimento de parar mais, pensar mais, e não só na questão da tecnologia, não mais pensando só na gente, pensando em agregar mais valor, a mostrar para o vizinho que eu ganho mais, que meu carro é mais bonito, e por aí vai. Então, diferente do que vocês já colocaram, o que me chamou a atenção foi essa parte de, olha, vocês precisam ser reorganizados. Muito bem. Quem mais? Jefferson. Eu quero falar aqui sobre a parte que ele fala sobre a civilização terrestre, alcançou um nível alto no valor da tecnologia de ponta e tal, né? E sim, a gente alcançou tudo e tal. Só que eu acho que é um negócio muito voltado, eu acho que ainda é muito voltado para o eu. O eu que eu quero dizer assim, ó, cria-se alguma coisa, mas é aquele grupo. Tu não pensa no nós que eu quero dizer assim, no coletivo. Né? A gente não se pensa nisso. Cada coisa que você cria, né? Criou celular tal, computador tal, né? E várias outras coisas, mas aí a gente não pensa no nós, é no eu, naquele grupo ali e pronto, né? Então, e isso é uma coisa que a gente traz desde das épocas bem lá de trás, né? A gente traz isso daí, né? A gente evoluiu, claro, tudo, melhor casa, melhor tudo, só que aí a gente deixou para trás a questão assim, ó, porque se nós pensássemos no nós, né? Não teria aquele cara lá na rua, pessoas passando fome, né? Nós teríamos que fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo a mesma coisa que tu faz um esforço para que a tua tecnologia seja de ponta, o mesmo esforço
deveria ser feito para a melhora da condição daquela pessoa que está naquela situação. Eu Muito acho bem. isso. Porque outro que nem, por exemplo, assim, a questão, outra coisa que a gente deixou lá para trás e não traz junto, é questões de preconceito, essa coisa arada toda, tá? Tanto de cor como religião, né, opção sexual, essas coisas assim, né? E a gente pegou e não trouxe junto isso também, entende? A gente não traz junto esse lado. A gente só pega uma parte, parece que a gente só consegue fazer uma coisa. A gente não consegue caminhar, fazer duas, né? Não consegue. Se tu for fazer duas, uma dá problema, mas normalmente a que tu dá menos a que tem tendência de tu ter menos ganho, né? Que é menos, na teoria, digamos que mais desvalorizado e tal. E não, nós temos que pensar no nós, num todo, quando for fazer qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo que a gente vai fazer, tem que pensar no âmbito geral, né, e tal. Que nem tu cria alguma coisa, só que daí dá uma consequência, por exemplo, né, hoje a gente tem esgoto, tudo e tal, mas isso tudo vai para o oceano, vai para um lado, vai para o outro, não é? Então, da mesma coisa que a gente pensa em melhorar a questão da cidade, saneamento e tal, a gente tem que também ter um esforço grande para melhorar esse lado, para ver né, se não está sujando isso, não está sujando aquilo, né? Esses detalhes que eu acho muito importante, que falta muito. Nós temos que pensar mais em nós e deixar de lado o eu. No momento que nós conseguirmos pensar grande no nós, com certeza a parte moral nossa melhora muito. Perfeito. Eu acho que é isso. Boa colocação. Vem reforçar o que o Brian já dizia, essa nossa dificuldade de superar essa dimensão egóica, né, e pensamento individualista para pensar uma visão mais coletiva. Temos a Letiane, a Janice e a Liliane. Querem fazer alguma consideração? Por favor, fiquem à vontade. É só um comentário, assim, o que eu gostaria, na verdade, né, ao ler esse livro, é que a gente pudesse passar, né, para as pessoas que a gente convive o porquê da pandemia estar acontecendo, né? Infelizmente, né, nem todas as pessoas pensam como nós, nem todas conhecem, estão preparadas para conhecer o espiritismo, né? Então, talvez para alguns seria um baque muito grande, né, ficarem sabendo da verdade, digamos assim, né? Mas sempre que eu posso e vejo que a pessoa me dá liberdade para conversar sobre, eu trago essas ideias que vem no livro, assim, né? Então, é bem complicado, mas eu até conversava com o Peterson, meu esposo, ontem, né, sobre essas questões, assim, né, porque às vezes eu fico me questionando, né, tem tanta coisa acontecendo da forma como Deus não gostaria, né, como não previa, que eu fico pensando assim, às vezes se Deus colocou a pandemia, né, no planeta Terra para que nós evoluíssemos, para que nós melhorássemos enquanto seres humanos, parece que às vezes está acontecendo completamente ao inverso. Não sei o que vocês pensam com relação a isso, né? Mas com relação aos nossos governantes, com relação às coisas erradas que vem acontecendo, que a gente vê frequentemente, eu nem tenho visto mais jornal realmente para não baixar minha frequência vibratória, né? Eu já trabalho na linha de frente, então já é bastante estresse diário para chegar em casa e ainda continuar havendo morte por Covid. Então, só que às vezes a gente vê que as pessoas não estão assim cientes do que é a Covid, sabe? E não estão preparadas para fazer essa introspecção, né? A reforma íntima, assim, nesse sentido de utilizar o isolamento, né, para repensar nas suas atitudes, na sua vida, né, que vem levando, né, nas suas relações, né, as pessoas, algumas estão tendo uma vida normal, né, e aí hoje mesmo um relato de um paciente que eu atendi, nunca fumei, nunca me droguei, nunca fiz nada de errado e tive Covid da forma grave, quase morri, vou fazer tudo isso quando eu sair daqui. E aí eu fiquei pensando assim, o que falar para esse cristão, né? E aí eu preferi ficar quieta, porque não me veio nada assim na hora,
e falaram para ele, né? Depois eu voltei, conversei com ele, expliquei algumas coisas, né? Porque o problema, os problemas mais graves, né? Do Covid, eles estão vindo, às vezes, até após 2 meses, 4 meses, né? E tem alguns estudos que mostram que podem vir até depois de anos, né? Os eventos ali de AVC, infarto, fibrose pulmonar, de haver sequelas para sempre, assim, né? Como se fossem sequelas crônicas. Então, as pessoas não estão tendo a ideia realmente do que é a Covid, né? E, às vezes, dá vontade de ir na janela e gritar, assim, aos 4 cantos, né? Para as pessoas terem essa consciência realmente, porque é muito difícil a gente ficar recluso, né? Todo mundo leva uma vida corrida de trabalho, né? É filho em escola, daí do nada todo mundo se volta para home office, filho em casa, como vocês estão ouvindo aqui, e conviver com tudo isso, né? Ao mesmo tempo, assim. Então, às vezes, a nossa saúde mental fica bem afetada, né? Diante de tudo isso. Só um pouquinho aqui. E a gente, são tudo testes, né? Para a gente exercer nossa paciência, né? Para a gente voltar o nosso pensamento mais para a nossa família. Então, quando a gente para pensar nos objetivos finais, realmente, da pandemia, faz todo sentido, né? Mas uma pena a gente não conseguir poder falar isso para todas as pessoas, né? Porque se tivessem ideia do porquê isso está acontecendo realmente, talvez, principalmente aqui no Brasil, que é onde está mais descontrolado, a gente já tivesse tido um pouco mais de controle da doença. Perfeito. Esse é um dos objetivos dessa leitura. Contribuir para a ampliação da consciência, contribuir para o aspecto formativo e, à medida do possível, se a gente conseguir ajudar uma pessoa, já é um grande, e que possa chegar a mais pessoas possíveis. Então, interessante essa tua compreensão, esse desafio, e a gente que confia no mestre tem que reforçar realmente a nossa perspectiva. Mas essa leitura, e no encontro que vem a gente vai estar discutindo mais, bem nessa linha de por que nós estamos nessa, né? Vai ter momentos que o livro vai dizer até de que há uma sintonia nossa com o vírus, né? E ela tem a questão biológica do cuidado tal, mas também tem a questão de sintonia com o vírus, que é a sintonia espiritual também. A Janice queria falar, não sei se Liliane também quer, depois o Flávio, fica à vontade. Sim, eu queria falar o seguinte, que essa introdução aqui do Filomeno, ele vai fazendo um passeio, assim, desde a infância, vai passando pela juventude ali, eu me identifiquei porque a gente evangeliza, né, então, as crianças que ficam, crianças e jovens que ficam muito ligados nos jogos, e já tivemos problemas, inclusive, de surtos em função disso, de internet não funcionar, do jogo não conseguir conectar, enfim. Então, ele vai fazendo esse passeio por isso, e eu acredito que o Filomeno, ele sempre traz essas questões, assim, nas obras dele, fazendo uma reflexão com o nosso dia a dia, com o nosso interior. E nessa pandemia, eu acredito que nós estamos sendo desafiados a colocarmos em prática tudo que a gente já aprendeu. Quem já estava estudando há mais tempo na doutrina espírita está desafiado a colocar em prática o que a gente aprendeu. Por quê? Porque nós só conseguimos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu quando nós somos desafiados por alguma coisa bastante grave, quando nós estamos com questões difíceis para resolvermos. São nesses momentos que nós dos testes, né, que a gente realmente vai ver se a gente aprendeu aquilo que a gente estava trabalhando há bastante tempo. Muitas vezes nós não vamos conseguir, porque a gente percebe que muitas vezes estamos com medo, muitas vezes estamos inseguros, muitas vezes estamos, meu Deus, quando que isso vai passar? Aqui, lá no outro grupo que eu participo, as pessoas, quando entram no estúdio, dizem, eu só estou por essa pandemia passar. Mas a gente precisa pensar por que eu estou passando por isso, o que eu tenho que aprender com isso,
e quais os ensinamentos. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo riquíssimo, porque é o tempo que a gente está conseguindo olhar para dentro. O recolher-se não é só para as nossas casas, mas é uma metáfora, né? É o recolher-se para dentro também. Então, acho que a gente precisa muito, muito aprender com isso, meditar, e a gente só sabe se a gente já aprendeu a lição quando nós passamos pela prova, quando nós somos desafiados. Então, por exemplo, nesse momento, se nós realmente somos pessoas que bradamos pela fé, este é o momento da gente saber se realmente nós vamos ter até o final de tudo que nós ainda vamos passar nesse processo de pandemia. Então, era essa a minha contribuição. Muito boa. A gente pensar, estamos em plena exigência de testemunho, né? O barco está no meio do mar, a água está batendo e agora é momento de dar testemunho com tudo aquilo que nós sabíamos lá no pretérito. Liliane, quer trazer alguma contribuição dessa leitura? Oi, gente. Hoje eu vou ficar como ouvinte, aprendendo com as reflexões de vocês. Obrigada. Gratidão. Flávio, para fechar. Não é fechar, Vilmar, eu acho que... Para abrir, né? Porque a gente está no prefácio. Na introdução. Mas ontem nós tivemos uma atividade do Arte Luz, e é onde se apresenta justamente essas questões, porque, na realidade, eu vou repetir. Eu acho que nós ainda não entendemos porque a gente é quase morto. Né? A gente, no sentido, nós somos pobres de espírito. Por isso que o mundo da espiritualidade desenha para nós outros as situações que algumas coisas já foi elencada. A questão da sintonia com o vírus, né? Há uma sintonia. A questão, por exemplo, do movimento, a gente teve a Revolução Industrial, né? Agora a gente está na Revolução Tecnológica e, na realidade, o comportamento humano em todas as suas esferas, preto, branco, amarelo, vermelho, rico, pobre, no palácio, na sujeira, na favela, é o mesmo. É controlado pelo ego e as indústrias, assim, elas fazem um processo de alta tecnologia pensando em determinado feixe de população e ponto. Elas atenderam aquela, daí modificou ano que vem, de novo vem ali. Mas nessas questões do comportamento, eu entendo que não é dizendo que nós vamos mudar a realidade da Terra. Os espíritos nos informam para nós, que já temos a compreensão e lidamos medianamente com essa realidade. O fato real é que nós ainda não sabemos. Eu me lembro de Francisco de Assis, né? Eu me lembro de Francisco, o patrono da Casa da Redenção. Francisco de Assis orienta-nos ainda hoje que o exemplo arrosta. O gigante do Oriente, nosso patrono, ele aprendia o idioma para evangelizar na Ásia. Ele primeiro aprendia o idioma para depois evangelizar. E nas suas cartas aos seus pares que ficaram na Europa, ele fazia um convite, né, uma convocação para que eles abandonassem aquelas estruturas e fossem com ele ter, né, a experiência gloriosa do que é a partilha do Evangelho com quem nada tem. Talvez nós possamos ficar com esses modelos no sentido de hoje. Eu estou vendo setores da sociedade muito atentos e muito acesos para atender a fome. E talvez nós tenhamos que, como religiosos, abandonar as nossas práticas templárias ou de templos para, de fato, entrar no tecido social. Porque foi falada uma palavra que eu acho sempre mágica, é coletivo. E o coletivo, às vezes, a gente não consegue influenciar no sentido de por que disso. É porque bateu na porta, é porque manteve a postura. Teve uma ali que falou, eu fiquei em silêncio porque não sabia o que dizer. Isso é sabedoria. Sabedoria.
porque aquela pessoa que tomou a decisão, nós não vamos mudar a decisão dela. Então, nós vamos ter que acolher. Isso também era o que Jesus fazia, né? Nós vamos pegar o modelo. Jesus entrava nos lugares, né, da pobreza. Da cidade dele, ele foi expulso a pontapés. Empurraram ele num penhasco, no morro, né? De outros lugares, nós sabemos o que fizeram e quais foram as tramas. E eu acho, para não prolongar, nós vamos estudar, eu acho que a gente tem condições de desenvolver. E eu faço um convite para nós que vamos estudar essa obra. Que nos alimentemos não das lições que nos condicionam a alguma situação, mas que nos alimentemos pelo senso crítico de ver o que é viável para a nossa realidade. O mundo espiritual orienta-nos, sugere, ele não manda em nós. Isso tem que ficar bem claro para nós. Então, a gente tem que se permitir pensar, não concordar, mas o fato é que nós estamos em tempos em que todos fizemos escolhas. Que as autoridades sejam insanas, elas prestarão conta. Agora, se o cidadão permanecer silencioso na sua insanidade, também prestará conta. Então, nós vemos que todos somos responsáveis, mesmo aqueles que são instrumentos do nosso aperfeiçoamento. É um desafio, assim, eu não quero... Eu sou muito pensador, assim, eu fico tentando entender, mas o ser humano eu já me convenci. Assim, não sou eu que vou mudar e salvar. Agora, eu estou trabalhando todo dia como um espírito trevoso para ver se consigo produzir alguma luz. Nem que seja com candeeiro, né, Vilmar? Muito bem, Flávio. Nós estamos nos encaminhando para o final. No nosso próximo encontro, eu gostaria que alguém de vocês pegasse a mediação, porque nosso objetivo é esse, é formativo, cada semana um, e isso também está de acordo com a proposta da Casa da Redenção, que é de formação. Então, quem de vocês puder fazer a mediação na semana que vem, nós já estamos trabalhando nessa perspectiva, já convidando vocês na quinta-feira, estaremos discutindo mês de maio, né, mês da falsa abolição, espiritismo e preconceitos, às 20 horas, e dessa vez vamos estar conversando com a Luciane sobre essa temática de como é que a gente aborda isso, como é que a gente pode estar conversando sobre esses temas, não necessariamente só pelo espiritismo, mas com um olhar de formação ampla. Na sequência tem aí o Brian já preparando, eu espero que a Rita também prepare uma conversa boa para nós aí, a Liliane, enfim, cada um de vocês no decorrer, porque é esse o objetivo, porque senão a gente ficaria na fila da hóstia ou na fila do passe. Então, isso aqui é formação para a gente não se sentindo melhor do que ninguém, Janice também vai pensando, mas no sentido de a gente poder também compartilhar. A gente faz deste espaço também um laboratório de formação, onde a gente aprende com o outro, né? Muito mais do que a gente ensina, a gente aprende, esse é o processo pedagógico. E também a gente vai chegando de uma forma tal, que amanhã ou depois, cada semana a gente tenha um. Então a casa contribuindo para os formadores, né? Para os expositores, para os mediadores, nessa linha do trabalho coletivo que não tem outra forma. As lógicas individualistas já demonstraram seu fracasso profundo, né? Demonstraram que esse modelo gera isolamento. Nós trabalhamos no coletivo e que essa doutrina nos ajude assim. Então, se alguém já quiser se candidatar ou ali no grupo para fazer a mediação semana que vem, um tema segue nessa mesma sequência, como a gente fez no outro livro, e na quinta convido quem puder estar com a gente, né? A Luciane vai estar nos brindando aí com uma conversa bem no diálogo mesmo, bem no sentido que, mais do que palavras rebuscadas, nós queremos chegar, como disse a Letiane, que chegue isso nas pessoas, que essa reflexão sirva para alguém, ponto, senão a gente fica sabendo as questões de cor, mas não consegue ter sentido. Então eu queria agradecer às 20 horas, às 20 horas, passamos ontem... 7 horas aqui, ok. Isso, está no grupo já o convite no nosso Leituras, mas podem compartilhar com outras pessoas, e a nossa coragem também de estar discutindo outros temas, porque se ela é uma doutrina para o seu tempo, como o Kardec falou, a gente tem que ter essa questão. Então, na semana que vem, a gente se compromete a fazer
ficar dentro da 1 hora. Hoje a gente passou 15 minutos, mas vamos ficar dentro das 7h30 às 8h30 e mantendo a nossa disciplina e nosso respeito. E eu gostaria de pedir, se alguém se sente à vontade para fazer a precezinha de encerramento para nós, para a gente encerrar o nosso encontro de hoje, agradecendo desde já por cada um de vocês. Vilmar, uma perguntinha. Janice, uma pergunta antes da gente encerrar. Vai ser um capítulo por dia? Isso, um capítulo por dia. Tá. Inclusive vai ter uns capítulos que são um pouquinho mais compridos, né? Como vocês já conhecem. Eu estava preocupado com isso. Aí a gente vai dar aquela espichada assim de fazer uma leitura mais corrida e óbvio que cada um já faz seus apontamentos antes, depois a gente faz esse espaço. A nossa intenção é que seja em torno de, no máximo, meia hora de leitura e a outra meia hora para a gente conversar. Mais ou menos nessa perspectiva. Quem quer fazer a prece para nós? Eu vou fazer. Por favor. E fica a sugestão. Eu falei no candeeiro e temos que lembrar que só podemos manter o candeeiro aceso se produzirmos o azeite. E a oração é um fato. Instrumenta-nos a nos relacionar com as forças superiores da vida. Neste dia especial para nós, que disponibilizamos do nosso tempo para buscar essas trocas de compreensões, de entendimento, nós te dizemos, Senhor, vem ter conosco, envia os teus embaixadores, que possamos, à luz do estudo, ampliar as nossas compreensões, sedimentar a nossa inteligência para que alcancemos a autonomia de seres espirituais, já por hora, que a nossa consciência balize as nossas ações, que possamos olhar para com os nossos semelhantes com ternura, com compreensão, desejando que todos possamos chegar a um bom termo nesta realização de experienciação pela pandemia que nos impõe muitas restrições, mas uma não é imposta a nós. Podemos nos dirigir a Ti, Pai, de infinita misericórdia, rogar a Ti que despeje sobre todos nós a Tua unção, a Tua proteção, e que para onde estejamos inseridos possamos alcançar a liberdade almejada como seres espirituais, mas, sobretudo, que possamos partilhar o amor com os nossos irmãos de jornada. Sendo assim, nós agradecemos e finalizamos a nossa atividade de estudo. E que assim possa ser. Uma excelente semana a todos e durmam o sono da Romilda em todas as segundas. Olha que tá pegando, hein, Romilda? Gratidão. Obrigada. Boa semana, pessoal. Para vocês. Boa semana para todos. Vilmar, tu vais mandar o capítulo? O capítulo? Sim. A gente, enquanto alguns ainda não têm o livro, a Luciane Vasconcelos vai passar para nós até a página 59. Até ali a gente acredita que todos já vão ter para a gente, naquela ideia da gente usar o material ali. Então, eu vou pedir para a Luciane mandar para o grupo. Desculpa, Flávio. Não, eu só quero, a Rita perguntou se nós tínhamos, eu só quero ver, porque a gente fez um pedido e foi entregando para mim, para o Jefferson, para outras pessoas que tinham encomendado. Parece que vai ter uma devolução, se tiver. Mas também eu deixo aqui que eu divulguei ali, a gente negociou na Mansão do Caminho para ter um preço menor, incluindo o correio, seja para onde for no Brasil. Então, daí eu vou, se não tiver para atender a Rita, a gente pode estar tentando fazer um pedido, mas eu preciso que haja mais pessoas interessadas, que daí, por causa do frete, né? Que daí a gente tem que diluir o frete numa quantidade para... A gente está vendendo, Rita, 48, entregando em casa, se for o caso, ou retirando aqui. Então, mas daí a gente vê, vai conversando para ver o que a gente arredonda. Até quantas lições são que vamos passar, então, só para nós ver o prazo. Né?
A Luciane vai passar para nós até a página 51. Vai passar umas 2 ou 3 aí. Ah, então temos tempo. A gente Temos vê, tempo. a gente manda qualquer coisa fala com o Jefferson, que o Jefferson tem, na loja do Jefferson tem o posto da Fonte de Luz, que é a livraria da Casa da Redenção. Daí também, às vezes, para facilitar a questão de horário. Quem faz a mediação semana que vem? Ah, é. Quero Eu que posso... faça? Isso aí, ótimo. Quer eu faço? Pode fazer em inglês ou em espanhol, daí a gente vai aprendendo. Perfeito. Tá? Até a semana que vem, gente. Beijo no Até coração, quinta-feira. até semana. Português, Romilda, por favor. Boa noite. Boa noite. Beijos, beijos. Boa semana, Até colegas. quinta, Tchau. pessoal. Tchau. Boa noite a todos Tchau. e boa semana. Até quinta.